Enfim, o PSDB conseguiu chegar a uma decisão. O governador Geraldo Alckmin é o candidato tucano à presidência da República. Os últimos acertos para a escolha começaram a ser feitos nesta madrugada. O prefeito José Serra abriu mão de sua pré-candidatura. No Palácio dos Bandeirantes, o repórter Sérgio Uti tem as últimas informações. Boa noite, Sérgio. Tem festinha aí para o governador? Boa noite, Ana Paula. Neste momento, dezenas de funcionários do governo estão no segundo andar aqui do Palácio dos Bandeirantes, numa homenagem a Alckmin, que chegou pouco antes das 8 da noite e foi muito aplaudido. É uma festinha de despedida, já que Alckmin deve se licenciar do cargo no próximo dia 31 de março. Assume então o governo de São Paulo o vice Cláudio Lembo, do PFL. E a partir de agora, Alckmin deve reforçar alguns motes que vai usar na campanha, como a defesa da ética e o combate ao desperdício. Discurso do agora candidato. Ele conseguiu essa condição depois de vencer uma disputa interna com o prefeito José Serra. Acenos e sorrisos, como todo bom candidato. Mas até chegar a este gesto simbólico foram 3 meses de negociações. O dia D começou de madrugada neste hotel de São Paulo, onde se reuniu a cúpula tucana. De manhã chegaram os governadores do partido para mais uma rodada de consultas. Mas todos já sabiam o que seria dito. Eles preferiam Alckmin. O prefeito Serra tentou manter os despachos na prefeitura, mas uma visita do governador quebrou a agenda. A decisiva conversa dos rivais foi longe das câmeras. Já estiveram de manhã juntos? No Palácio dos Bandeirantes, o palco foi montado, mas antes que o anúncio acontecesse, os assessores do governador disseram que o fim da novela não seria mais ali. Era o temor de um crime eleitoral, usar o espaço público para assuntos partidários. Com muito improviso e acertos de última hora, o anúncio foi transferido aqui para a sede estadual do partido, mas sem uma de suas estrelas principais. O prefeito José Serra preferiu não participar do momento em que o seu principal adversário na disputa foi confirmado como candidato do PSDB à presidência da República. O ausente foi mais lembrado do que nunca e mais reverenciado do que o próprio candidato. O seu gesto, me dirijo a ele pessoalmente, prefeito e amigo José Serra, estará definitivamente inscrita na história do seu partido. Só então o governador e agora candidato Alckmin foi saudado num esforço do PSDB em demonstrar que as divergências foram superadas. O nosso candidato à presidência da República é o governador de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin. Ao candidato, o discurso de candidato. É com energia, é com determinação que nós vamos iniciar uma grande jornada no sentido de construirmos um grande projeto nacional de desenvolvimento. A decisão dos tucanos repercutiu nos mercados e em Brasília. A ala do PFL, que defende a aliança com o PSDB, foi rápida em elogiar a escolha de Geraldo Alckmin. Os brasileiros devem estar hoje muito felizes. E os paulistas mais ainda. A aliança ainda não está totalmente certa. O presidente do PFL, Jorge Bornhausen, disse que vai gastar o mês de abril para consultar os correligionários sobre o que chamou de possível aliança com o PSDB. Bornhausen também lembrou que o partido ainda tem candidato a presidente. É o prefeito do Rio, César Maia. Antes de conversar com o prefeito e de ter a regra sobre a desverticalização, eu não posso iniciar as consultas individuais a cada parlamentar, a cada governador, a cada prefeito de capital e vice-prefeito. O presidente do PMDB elogiou Alckmin, mas afirmou que o partido ainda mantém a ideia de ter candidato próprio. Não muda absolutamente nada da estratégia do partido. O vice-presidente José Alencar desejou sorte aos tucanos, mas disse que com Lula ninguém pode. É um candidato absolutamente imbatível. Os governistas afirmam que já identificaram os pontos fracos de Alckmin. Seriam o desempenho dele no governo de São Paulo nas áreas de saúde, educação e segurança. Sobre a disputa interna dos tucanos, sobrou ironia. Se o Serra estava melhor nas pesquisas do que o Alckmin, muito melhor, ele prefere ficar na prefeitura, é sinal que está olhando uma derrota adiante. Essa zombaria aí já é uma reação à falta de unidade, ou pelo menos à aparente falta de unidade dos tucanos. Claro que quem está no poder adora ver divididos os opositores. Vamos conversar sobre isso com Eliane Cantanhede. Boa noite, Eliane. A ausência de José Serra lá no anúncio de Alckmin é tão grave quanto parece?
Olha, sinceramente, Ana, eu não acho. Os políticos também são pessoas. O Serra possivelmente está triste, está magoado, eventualmente até irritado. Ele não tinha muito o que fazer na festa que era do outro. A gente pode ter 1000 senões ao Serra, mas ele não é hipócrita. Agora, isso não significa que ele vai abrir uma dissidência, muito pelo contrário, até porque ele não tem tropa para isso. Correria o risco de ficar falando sozinho, porque a maioria do PSDB é realmente pró-Alckmin. O mais provável é que o Serra não se envolva muito na campanha, nem o lave as mãos, aliás, como o Fernando Henrique fez com Covas em 89 e como Aécio e Tasso fizeram com o próprio Serra em 2002. Agora, tanto é assim que, no fim do dia, o PSDB se preocupou em produzir uma imagem, que é a imagem que a gente vai ver agora. Depois da cerimônia do anúncio do nome de Geraldo Alckmin, ele foi até a prefeitura conversar com o Serra. Eles posaram juntos, se levantaram em frente aos fotógrafos, apertaram as mãos, deram-se esse abraço, um abraço um pouco constrangido, assim, um sorriso um pouco amarelo, nada muito esfuziante, uma coisa meio tímida, mas afinal de contas posaram juntos como o dia merecia, né, Eliane? E as alianças agora, como é que ficam? E, Ana, os dois ali se abraçando pareciam um pouco o Fernando Henrique no lançamento do Alckmin. Que cara feia, desabidos, né? Pois é, tava mesmo. Agora os aliados. O Antônio Carlos Magalhães, que sempre defendeu o Alckmin, estava exultante. E o Bornhausen, que sempre defendeu o Serra, estava mais ou menos. Tanto que a frase do Bornhausen foi: quem vai derrotar Lula é o próprio Lula. Porque hoje os pefelistas comemoraram mais as novas denúncias contra o Palocci do que propriamente a escolha do Alckmin. Isso é que pesou mais no PFL hoje. Obrigada, Eliane. Vamos ver como é que continua essa novela.